Notícias Automotivas, o maior blog automotivo do Brasil. www.noticiasautomotivas.com.br. Chegou o momento de nós vermos como que o JAC J5 se comporta na estrada. Vamos começar com uma aceleração de 0 a 100. Câmbio de relações longas, motor 16 válvulas, ou seja, motor girador que gosta de que você leve o carro até o máximo de suas rotações. Apesar de ser um motor fraco para um carro do tamanho e do peso do J5, ele tem em torno de 1.315 kg. Nós notamos que quando você coloca esse motor para girar, ele gosta de acelerar e o desempenho não é ruim. Eu diria que é apropriado para um carro 1.5 e até mesmo superior a alguns 1.5, 1.6 aí. O que acontece é que nós temos um câmbio longo e também um motor que só acorda quando está em rotações altas. Então aí realmente, se você não levar o carro dessa maneira que eu fiz na aceleração ali atrás, você não vai conseguir um bom desempenho. Andando a 100 por hora, nós temos nível de ruído interno razoável. Não sei se você vai se recordar, mas nas últimas avaliações que eu fiz na estrada, eu sempre reclamo do ruído aerodinâmico que existe ali na vedação dos vidros. No caso do J5, nós não temos esse problema. Reclamei disso, se eu não me engano, na S10, no Civic, no Cruze também. Já no J5 não. Nós percebemos que as borrachas aqui, não sei se foram modificadas para a venda do carro no Brasil, mas a forração é boa. A gente escuta um pouco apenas de ruído dos pneus, mas nós temos pneus de 17 polegadas que são razoavelmente largos, né, medida 215. Então não dá para exigir um ruído baixíssimo nesse quesito. O motor, como eu comentei, é um motor um pouco ruidoso. A gente vê que é um motor que deriva daquele 1.4 do J3, que foi aumentado e foi exaustivamente trabalhado para entregar mais potência. Nós temos quase 20 cavalos a mais, então é um motor que trabalha mais ruidoso mesmo. Mas de um modo geral a gente tem um comportamento típico de um carro do segmento dele. Note que aqui a 100 por hora, em pequenas subidas, ele já começa a cair um pouco as rotações, até porque ele fica em 3.000 rotações, né, nessa velocidade. Então o motor que gosta de acelerar até as 6.000 rotações, realmente em 3.000 ele ainda não está entregando toda a força possível. Vamos ver aí nas próximas subidas, que a gente pegar algumas subidas um pouco mais inclinadas, como é que vai ser o comportamento do J5 a 100 por hora. Mas andando um pouco agora há pouco nessa estrada aqui mesmo, só que em sentido contrário, eu tive algumas situações em que eu tive que reduzir bem a velocidade e depois fazer uma retomada. Então a gente percebe como que o J5 é gostoso de guiar nesse sentido. O J3 já tinha um pouco dessa característica, aquele motor que gosta de você trabalhar as marchas, acelerar forte, retomada, acelera. No J5 essa característica é ainda mais notável. É um carro que é gostoso da gente usar na estrada, principalmente em serra, né? Uma serra que seria o cenário ideal para andar com um carro com esse tipo de motorização. Uma coisa que é um aspecto negativo que eu notei e que outros veículos da imprensa também comentaram é a falta de estabilidade da dianteira em velocidades acima de 110 km por hora.
Se você mantém um pouco mais de 100 por hora, ele já não perde a velocidade em subidas. Mas comentando a respeito dessa pequena falta de estabilidade, você andando a 110 por hora ou a mais, 120 por exemplo, a dianteira fica extremamente leve. Quando eu andei com o J5 pela primeira vez, fiquei até com medo. A frente do carro parece assim que está em cima de uma gelatina. Você faz pequenos movimentos assim do volante, percebe que o carro não responde muito bem. Aqui já temos que reduzir. O bom de motor gerador é o seguinte: você está a 90 por hora, você pode colocar uma terceira marcha. Gostoso. Vamos acelerar um pouco aqui. Encostando quase em 120, a frente a resposta dela fica lenta. Ela não responde rapidamente e ela fica bem leve, assim, falta estabilidade. Então aquelas pessoas que gostam de andar aí em velocidades altas na estrada, se for adquirir um J5, é bom fazer um test drive na estrada com um carro da concessionária para perceber exatamente como é que é isso. Eu sinceramente não costumo andar em velocidades muito altas. 120 por hora para mim é tranquilo. No meu carro eu coloco lá o controlador de velocidade e vou bem. Mas tem quem gosta de andar a 140, 150. Então com certeza uma pessoa que vai andar nessa velocidade não vai se sentir muito à vontade com o J5. Isso é bom a gente avisar, porque nem sempre fazendo um test drive com o carro dentro da cidade você vai perceber isso, só quando pegar ele na estrada pela primeira vez. Mas é isso, eu acho que na estrada a gente tem até menos pontos para reclamar do J5 do que na cidade. Na cidade eu já tive poucos pontos negativos a respeito dele. É um carro que está evoluindo bastante, a JAC está entregando carros de qualidade. E a não ser esse pequeno ponto que eu comentei, se a pessoa gostar de andar muito forte na estrada, se ela andar dentro dos limites que se estabelecem nas estradas, ela não vai sentir nada de negativo com relação ao J5. Aí você faz uma ultrapassagem em terceira marcha, atinge 115 km por hora e não precisa colocar quarta. É assim que precisa ser trabalhado um carro com esse tipo de motorização. Falando do consumo do J5, na estrada nós tivemos um consumo de 11,9 km por litro. É um consumo que não é tão bom quanto a gente esperava, porque tem sedãs aí de motor 1.8 que são mais econômicos, mas a gente espera que seja um problema dessa unidade aqui, que está com apenas 2.000 km rodados. Pode ser que com o passar do tempo o carro ficar mais rodado, pode ser que ele fique um pouco mais econômico. Acredito que um carro com essa motorização, da maneira que nós fizemos, né, andando na estrada, usando o ar-condicionado em velocidades de mais ou menos 110 km por hora, deveria fazer em torno de 14 a 15 km por litro. Seria um consumo adequado. 11,9 realmente é muito baixo. Tem também esse ponto, né? Além da dianteira, que perde um pouco de estabilidade em altas velocidades, o consumo também não é lá grandes coisas. Temos aí sedãs que você paga em torno de 20 mil reais a mais do que o J5, como por exemplo o Civic, que tem um acabamento até inferior ao J5 em alguns aspectos, né? Não são todas as versões que vão ter um volante forrado em couro, também a parte de cima do painel é um plástico rígido, mas o consumo do Civic é bem melhor. A gente apurou aí em torno de 14 km por litro, nas mesmas condições que o J5 fez 11,9. Então nesse aspecto o carro da JAC precisa melhorar. Mas se eu for resumir a minha experiência com o J5 na estrada, posso dizer que foi uma surpresa interessante, positiva. Além das qualidades que os outros modelos anteriores da JAC já demonstraram nas avaliações que a gente fez,
o J5 melhorou em alguns aspectos. A gente vê que essa motorização foi escolhida apropriadamente para o veículo. Então é um carro interessante. Quem tiver interesse, faz um test drive para poder sentir realmente a experiência de como que é andar com o J5. Notícias automotivas. Ainda vai acontecer e você já viu aqui.